A gente está aqui hoje com a professora Maria Rosa. Ela é formada em bioquímica e tem mestrado também na área de bioquímica. Eu sou Camille, do primeiro ano de bioquímica da UEM, e a gente vai estar fazendo uma pequena entrevista com a professora para ela nos passar a experiência de como é a área da bioquímica em si. Seja bem-vinda, prof. Oiê, obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz com esse convite, que vocês pensaram em mim. Muito obrigada mesmo. E vai ser um maior prazer falar um pouco sobre a minha experiência aí dentro da bioquímica. Bem, a gente começa com a primeira pergunta de como você conheceu a área da bioquímica, Pro. Como eu conheci? Bom, então, eu sou da quarta turma de bioquímica aqui da UEM, né? Bioquímica só tem três cursos no Brasil. Então, eu sou formada aqui pela UEM mesmo. E quando eu estava no ensino médio, eu gostava muito de química e de biologia e me dava muito bem nessas duas matérias. E aqui na UEM a gente tem o PAS, né, que é como se fosse um vestibular, mas que você faz a prova todos os anos. E aí eu fui fazendo o PAS no primeiro ano, segundo ano, no terceiro ano você tem que decidir qual curso você quer. Então eu sabia as minhas notas do primeiro e segundo ano, e eu nunca tive assim, nossa, um sonho de fazer tal coisa. Nunca tive nossa, meu sonho é fazer medicina, meu sonho é. Não, nunca tive nada disso, mas eu queria entrar aqui na UEM, né? Então, como eu me dava muito bem com biologia e química, eu gostava bastante, e com as minhas notas do primeiro e segundo ano do PAS, eu conseguiria entrar, aí eu falei, vamos tentar. Então, deu certo, né? Eu fiquei, na verdade, em sétimo lugar, entravam seis pessoas, eu fiquei em sétimo. Então, na verdade, eu passei pela segunda chamada aqui na UEM. Mas então, foi isso, assim, né? Eu não conhecia a área da bioquímica quando eu escolhi o curso. Eu fui vendo ali quais cursos a UEM oferecia e um pouco com o que eu tinha afinidade e com aquilo que eu sabia que eu poderia passar com as notas que eu tinha. Então, não foi assim, nossa, cheia bioquímica, meu Deus, que incrível. Não, foi algo assim, que legal, posso entrar, então vamos ver o que que é isso. Então, na verdade, eu descobri mais da bioquímica em si, assim, depois que eu me formei, na real, assim, nem foi nem dentro do curso, foi mais depois que eu me formei mesmo. Prof, sobre a sua área de atuação. Por que que você escolheu ela? Por que que você gosta de atuar nela? Então, a bioquímica, ela tem várias áreas, né, mas eu fui para docência, né, eu fui para dar aula mesmo, em ensino superior. Na verdade, é assim, né, eu vejo que eu poderia ter tentado outros caminhos a mais, assim, mas eu fui indo onde as portas foram abrindo, basicamente. E eu acertei muito. Sou extremamente feliz com aquilo que eu faço. Então, hoje eu dou aula, né, aqui na UEM, também tenho a minha empresa de produtos digitais e que eu ensino bioquímica nas redes sociais. Então, sou extremamente feliz por conta disso, né? Quando eu estava no curso, eu já pensava em ser professora, mas também pensava em ir para a indústria, ir para a área de pesquisa, né? Sempre participei de PIBIC durante a graduação, então eu sabia que ou era pesquisa ou pesquisa dentro da indústria, mas eu sempre gostei muito de dar aula, né? Na verdade, é, assim, quando eu comecei a dar aula, que eu vi que eu gostava de dar aula. Não foi assim, nossa, que legal, vou dar aula. Ninguém nunca está pronto para dar aula, ninguém nunca está pronto para falar, para ensinar as pessoas. Então, eu só soube que era uma opção eu ir para docência quando eu comecei, entrei nessa porta e fui indo, assim, né? E aí fui amadurecendo essa ideia da docência. Então, aí eu fui para o mestrado, né? Continuei na pesquisa e, e continuei dando aula. Então, essa é a área, né, que eu atuo hoje na docência, mas eu gosto muito de pensar no ensino da bioquímica
não só no padrão que a gente vê dentro das instituições de ensino, então eu gosto muito de recursos didáticos que são diferentes, gosto muito do digital, gosto muito dessa coisa online, e é o que eu tento trazer hoje da minha empresa, né, de é, trazer formas diferentes de aprender bioquímica, deixar um pouco mais fácil para quem estuda, e é isso, assim, sabe? Hoje sou 100% realizada, já fui frustrada antigamente, né? E aí eu fui frustrada porque eu não conseguia emprego, basicamente, na indústria, que era uma área que eu queria, pensava que eu queria ir, e fiquei só na docência, e que bom. Hoje eu vejo assim, que bom que nenhuma porta foi aberta para a indústria, porque a porta que foi aberta na docência me realizou total, assim. Então, sou muito feliz por causa disso. Prof. Você saberia nos explicar qual que é a principal diferença de um bioquímico hoje como profissional? Olha, não tem ninguém melhor para duas coisas que só um bioquímico sabe fazer: trabalhar com enzima e trabalhar com biologia molecular. Eu acho que são dois diferenciais muito grandes do profissional bioquímico, que o químico não sabe, que o biomédico não sabe, que o farmacêutico não sabe. Enzimas, e não, de verdade, não tem quem saiba melhor sobre enzimas do que a gente, sabe? E também em relação à biologia molecular. Vejo que a biologia molecular, ela é um campo da bioquímica que talvez não seja tão valorizado aqui no Brasil, mas fora daqui acho que a maior área da bioquímica fora do Brasil é de biologia molecular. E é uma área que a gente, como bioquímico do Brasil, tem que explorar mais, né? A gente tem que mostrar que a gente é o melhor profissional que sabe trabalhar com isso. Então, eu vejo assim, sabe, que são os dois maiores diferenciais que nós temos, esse, enzima e biologia molecular, né? Porque todo mundo sabe trabalhar dentro de um laboratório, todo mundo sabe calibrar um pH-metro, todo mundo sabe, sei lá, todo mundo sabe as coisas básicas de laboratório, mas ninguém sabe, talvez, fazer uma curva cinética de uma enzima e entender por que que essa enzima está inibida, ou por que que ela está estimulada, ou qual concentração tem que colocar para ter o produto que você deseja. Então, enfim, eu acredito que essas duas áreas é onde a gente mais tem que explorar, assim, sabe? São as áreas que realmente são os nossos diferenciais e que a gente explora muito pouco isso também, né? Às vezes a gente não sabe qual é o nosso diferencial. É o que eu falei, eu só me encontrei na bioquímica depois que eu me formei. Depois que só sei desses diferenciais hoje, porque já me formei e já estou aí um tempo trabalhando. Mas é uma área que eu vejo que eu, como professor agora, eu tenho que estimular mais vocês, alunos, porque é uma área que vocês dominam demais comparado a outros profissionais. Então, eu vejo que a gente tem que incentivar muito mais isso, sabe? Porque realmente não tem profissional melhor para trabalhar com enzima do que bioquímico. Eu acho sensacional. Prof, conta um pouco pra gente como que foi sua experiência na indústria. Você disse que gostaria de ir para lá no início. Se você teve alguma experiência com a indústria. Sim, eu tive no meu estágio obrigatório. Eu trabalhei na Criviale, que é uma empresa de produtos de limpeza aqui de Maringá. Fiquei lá fazendo meu estágio obrigatório, acho que por 2 meses e alguma coisa, 3 meses. E eu trabalhava no P&D, né, na pesquisa e desenvolvimento lá. Então, era eu e mais uma menina da química, nós duas, éramos do P&D. E foi assim, um tanto quanto legal, porque a gente tem uma rotina completamente diferente do que a gente está acostumado, principalmente de um curso integral, né, que é a bioquímica. Então, é uma rotina nova, que eu tive que me adaptar um pouco nesse quesito, assim. Mas eu também achei. Sabe quando você espera mais de alguma coisa? Assim, eu Uhum. esperava muito mais. Nossa, indústria, que legal, consegui um emprego e tal. Quando cheguei lá, assim, tinha uns erros que eu falo, gente, é sério que isso aqui está acontecendo aqui? É sério que é isso que estão me ensinando? Eu sei que não é assim que funciona, sabe? Coisas assim. Então, eu fiquei meio frustrada quando eu fiquei trabalhando lá, porque tinha algumas coisas que
eram erradas ali dentro. Então, eu vi assim que a gente aprende o que é ideal dentro da faculdade e o que é real, na verdade, é outra história. Então, foi bom para abrir meus olhos nesse ponto, porque é totalmente diferente trabalhar na indústria, né? E, e assim, então fui meio frustrada nesse quesito, que eu esperava outra coisa, eu acho, não sei. E aí, depois dessa experiência que eu tive, eu não fui efetivada lá, e fui aprovada no mestrado em ciência de alimentos, e aí fiquei no mestrado, não quis seguir lá na indústria, e também não fui procurar em outros lugares fora de Maringá. Procurei muito aqui, mas fora de Maringá eu não procurei, né, que é onde a gente mais vê trabalho, assim, oportunidade, que é fora daqui. Então, essa foi a experiência que eu tive trabalhando, né, aí depois do mestrado, eu não pensava em fazer doutorado nesse momento, eu queria ir para a indústria, em outra indústria. Tentei algumas vagas aqui, fiz algumas entrevistas, mas infelizmente não deram certo essas entrevistas, e aí eu fui para o doutorado, e aí foi onde eu me encontrei, assim, na docência mesmo, né, porque bem quando eu entrei no doutorado foi 2020, e veio a pandemia e tudo mais, e a gente ficou um tempo em casa, então foi ali que foi o ano, assim, de mudança de chave total na minha vida, que foi onde eu, basicamente, comecei a trabalhar para a minha empresa e comecei a dar aula, assim, em grande quantidade. Então, se não fosse essa falta de oportunidade que eu não ganhei lá, né, no trabalho de indústria, eu não teria aqui, entendeu? Então, assim, Uhum. quando a gente olha para trás, a gente fala, meu Deus, eu falo sempre que Deus fecha muitas portas para abrir outras muito melhores para a gente que a gente não imagina. Então foi isso. Essa é a minha experiência na indústria, né? Trabalhei de fato só nesses 3 meses do estágio obrigatório e depois não trabalhei mais e só fui para a parte da docência, né? Em vários locais diferentes, vamos dizer assim. Prof, a gente sabe que você está, no momento, é docente da UEM, né, a questão da bioquímica e tudo mais. Você está em laboratório? Você Então, lidera algum laboratório? E qual é a importância dos laboratórios para a gente que está se formando em bacharel em bioquímica? ótima pergunta essa. Então, como professora, eu sou temporária aqui na UEM, né? Então, eu não sou efetiva. Então, o professor temporário, ele não tem um laboratório, né? Não, ele não é líder de nenhum laboratório, ele não pode ter um laboratório, porque o contrato ele acaba, né? Então, faz sentido mesmo ter um laboratório para acabar. Mas, enfim, eu fico aqui no NEPROM, que é o Núcleo de Estudos em Produtos Naturais, que é onde eu fiz meu mestrado e meu doutorado, né? Os professores daqui que me acompanham desde a minha graduação abriram as portas para mim, então eu fico alocada aqui no NEPROM, nesse período que eu estou como docente da UEM. Eu acho importantíssimo, né? Então, a área da bioquímica aqui no NEPROM é a bioquímica de alimentos. Então, aqui a gente trabalha muito com a estévia, que é um adoçante natural. Então, desde isolando compostos da planta, como adicionando a estévia em alguns produtos de alimentos, testando se tem algum efeito biológico esses produtos, esse extrato, esse composto. Então, aqui a gente desenvolve também produtos, e é uma área bem legal, assim, que eu vejo que tem muito campo para a gente trabalhar nessa área de alimentos. E que dentro do curso de bioquímica, talvez ele não seja muito explorado, porque é uma disciplina do último ano. Então, às vezes a gente já está cansado da faculdade, deixa lá no último ano, a gente já está encaminhado para algum laboratório. E aí, às vezes passa, né, a bioquímica de alimentos, mas é uma área que eu vejo que tem muito crescimento também. Eu acho importantíssimo a participação de vocês, né, do laboratório, porque nós, como bioquímicos, nós temos que saber, como que eu vou falar, não de técnicas de laboratório em si, mas como manusear os equipamentos, como se portar dentro de um laboratório, quais são os riscos, quais são os EPIs, né, os equipamentos de proteção que a gente tem dentro do laboratório para nos proteger, para proteger aquilo que a gente trabalha, para proteger o meio ambiente. Então, eu acredito que
a gente só aprende estando dentro de um laboratório. E às vezes a gente aprende ali a teoria da coisa, né? Mas na prática muda totalmente, né? Eu posso lá ensinar vocês como segurar uma pipeta. Se você não segurar uma pipeta, você nunca vai saber como segurar uma pipeta, mesmo eu te falando ali, entendeu? Então, eu acredito que essa prática, assim, de estar dentro de um laboratório, seja a hora que você puder, seja 10 minutos na semana, faz total diferença. E eu digo assim, quando você entra dentro de um laboratório, além desses laboratórios que a gente tem aula prática, né? Aula prática é uma coisa, participar de um laboratório é outra coisa. Ali nas aulas práticas, você desenvolve né, algumas técnicas, algumas habilidades que o Uhum. laboratório exige, mas estando dentro de um laboratório de pesquisa, você consegue participar da pesquisa em si. Então, você tem que entender sobre a interpretação do resultado, você tem que entender de como expor esse resultado, você tem que entender o que que você está fazendo, né? Os erros que você não pode cometer, o trabalho em equipe, isso aqui nossa, isso é fundamental para qualquer lugar que a gente vai trabalhar. Trabalho em equipe, saber ouvir, né, o superior ali, saber também ser proativo dentro do laboratório, você levar uma ideia, você levar uma metodologia nova, você levar algo diferente para o laboratório, eu acho fundamental. Isso só acontece se você estiver dentro do laboratório. Então, assim, o que eu gosto sempre de falar é que vocês passem por todos os laboratórios que vocês puderem, o máximo possível. Então, assim, bioquímica, não sei se tem quantos laboratórios tem, mas vamos supor que tenha 10 laboratórios. Passe por todos, fique lá, 3, 4 meses em cada um. Mas aí é muito ruim, porque não consigo bolsa, não sei, enfim. Mas quando você passa pelos laboratórios, você vai vendo qual área você não gosta. E aí já é eliminado da sua lista, porque daí você vai funilando e saber qual área você quer seguir. Então, quanto mais você conhece todos, mais você sabe aquilo que você não quer de jeito nenhum. E isso já é um norte para você saber escolher qual você vai querer. Uhum. Porque são muitas áreas, né? E a gente fica perdido. E querendo ou não, a gente tem que ter afinidade com a área que a gente escolhe. No meu primeiro ano aqui dentro da UEM, eu participei de um projeto, um laboratório de química orgânica. Meu Deus, caos. Nunca mais quis voltar lá, então eu tinha certeza que eu nunca mais ia fazer nada com química orgânica. Tô fora. E então, assim, eu tenho certeza que eu não vou trabalhar com isso, eu não quero trabalhar com isso. Entendeu? Então, quanto mais experiência, por mais laboratórios você passar, mais você vai saber que aquilo não é para mim, não quero aquilo, ou nossa, que legal, bacana isso aqui, então vamos ficando. E aí você vai ficando naquele que você gostar. Então, passar para o laboratório é muito importante por causa disso também, porque pode te dar um destino, né, depois que você se formar. Abrir portas ali dentro para você. Então é isso, com certeza tem que participar de laboratório quando está na graduação. Tem que fazer o que puder fazer, além das aulas, quando você está na faculdade, façam, porque realmente faz muita diferença, assim. Agora, com os nossos calouros entrando, um recado para o pessoal que vai entrar agora para os novos aluninhos de bioquímica. Boa sorte! Mentira. Não, mas Ai, gente, o que eu vou falar para vocês? Primeiro, sejam bem-vindos, né? E é, pode ser que você não se adapte no primeiro ano na faculdade, porque é totalmente diferente do que a gente faz na escola, do que a gente faz estudando sozinho, né? Até aqui a gente não sabia estudar. Agora que você entrou dentro da faculdade, então aqui sim a gente está aprendendo a estudar de verdade. Talvez vocês sofram um pouco nesse primeiro ano no quesito de disciplina, mas como formada, eu digo que a bioquímica não é o primeiro ano da graduação de bioquímica. Tem muita coisa que, de fato, é o profissional bioquímico nos outros anos, nas outras disciplinas. E o que eu falo para vocês é que fiquem firmes, não desistam, né? Consigam entrar ali dentro do laboratório, né? Dê a cara, seja proativo mesmo.
enche o saco dos professores, manda e-mail, manda que quer conhecer, vai lá do nada, aparece do nada e faz acontecer. Porque assim, aqui a gente leva um susto às vezes quando a gente entra, porque às vezes a gente está achando que é uma coisa e não é, ou nossa, estou sofrendo, não consigo tirar nota, coisas assim. Isso é triste, né? Eu sei que é triste, também passei por isso, mas como formada hoje, é isso que eu posso dizer, né? Que a bioquímica, ela é muito além do que as disciplinas que a gente tem no primeiro ano, principalmente, muito além mesmo. Então, fiquem firmes e saibam que tem um campo muito grande aí para a gente atuar. E é isso. Acho que é isso. É isso, prof. Muito obrigada pela sua presença, por ter aceitado dar uma entrevista pra gente, assim. Eu que Eu, agradeço. Gente, legal. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito bacana. eu te acompanho nas redes sociais e o seu trabalho é incrível que você faz divulgando a bioquímica para novos bioquímicos, não só da nossa área, mas sim de outras também. Verdade. E eu só Obrigada, viu? tenho a agradecer. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite e parabéns, né, pelo trabalho de vocês. Tenho certeza que vai fazer bastante diferença. Fiquei muito feliz mesmo com o convite. Obrigada. Eu quero dar um grande abraço, dar uma palavra de incentivo a todos os estudantes de bioquímica do Brasil. Continuem perseguindo seus sonhos, suas pesquisas, seus estudos, porque o Brasil precisa muito de vocês. E a bioquímica é uma das áreas mais fascinantes da ciência moderna e eu espero que vocês continuem a desenvolver todas as suas técnicas e todos os seus novos conceitos e teorias para contribuir para o desenvolvimento não só da ciência brasileira, mas como da ciência mundial.